apresentar um pouco a estrutura da formação que nós pretendemos desenvolver, com as ideias principais. Portanto, eu vou apresentar aqui 9 contextos de formação. Portanto, um contexto de formação com 9 ideias que nós pretendemos discutir, mas, obviamente, que o objetivo não é trazer da universidade para o contexto da sala de aula como sendo uma coisa vinda de cima para baixo. Porque essa não é a nossa forma de trabalhar. Mas nós, efetivamente, somos professores de matemática. E o que eu costumo dizer e fazer. Portanto, se nós somos professores de matemática, as discussões que nós fazemos têm que ter essa intencionalidade de desenvolver o entendimento matemático dos alunos. E daí aí entra a questão do brincar, que é algo caro aqui na rede e que é algo que nós temos discutido bastante, até com os OPs e com os colegas do currículo. Portanto, que há muitos momentos de brincar e tem que haver brincares diferentes, pensando na educação infantil. O brincar livre e momentos de brincar com intencionalidade. E esse brincar com intencionalidade é uma coisa algo que nós temos discutido bastante. O que é que significa esse brincar com intencionalidade e de que modo é que nós podemos, a partir do brincar que as crianças fazem naturalmente, nós podemos questionar, fazer questões que sejam intencionais para desenvolver esse pensar matematicamente nos diferentes âmbitos da matemática. Eu vou referir alguns que são os que estão na proposta de formação, sendo que há algo que tipicamente não é discutido, ou que nós achamos que é discutido, mas é discutido de forma não necessariamente adequada, na educação infantil e nos anos iniciais, muito associado à questão do uso dos recursos, e esse algo é a medida, a noção da medida, o fenómeno da medida, que é muito associado à questão dos recursos, ou na educação infantil associado ao uso da medida de quantos passos eu dou, ou do uso do calendário para medir o tempo. E nós vamos discutir a noção de medida de forma transversal a todos os tópicos, porque se eu não sei medir, e saber medir não é pegar na régua e ver quantos centímetros mede. Isso faz parte do saber medir. Mas se eu, aluno, não tenho entendimento das diferentes etapas que estão associadas à medida, do que é comum e o que é diferente entre medir diferentes grandezas, e a importância de identificar a unidade de medida e o instrumento de medida como sendo coisas diferentes, e agora é fazer algumas conexões entre a educação infantil e os anos iniciais. Se eu não entendo essa noção de medida, eu nunca vou entender o que é dividir. Nunca vou entender o algoritmo da divisão. Porque, inclusivamente, quando nós trabalhamos o algoritmo da divisão, até ao 4º ano, eu trabalho a divisão de uma determinada forma, que é, tipicamente, eu tenho coisas e vou distribuir. E agora, pensem qual é a verbalização que nós fazemos quando eu faço 6 a dividir por 2. O que é que eu digo na chave? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? Ou quantas vezes o 2 cabe no 6? Ou outra verbalização que seja equivalente. Qual é a relação entre essa verbalização e aquilo que eu faço de tenho 6 coisas e vou distribuir por 2 pessoas? Nenhuma. E, portanto, nós achamos estranho que os alunos no 4º ano não entendam o algoritmo. Eu não acho estranho, eu acho normal. Eu acho estranho é que eles entendessem, efetivamente, conseguissem dar significado. Isso não significa que eles não consigam fazer. Mas se nós queremos, efetivamente, formar as crianças e os alunos de modo a que eles entendam o que fazem, porque fazem e quando fazem, temos que começar esse trabalho logo desde a educação infantil. E daí a importância das articulações e das conexões entre aquilo que se faz na educação infantil e aquilo que se faz nos anos iniciais. E eu fiquei bastante animado com a proposta da Secretaria de Educação de, efetivamente, nós podermos ter a possibilidade de fazer formação nos 2 contextos. E, portanto, a ideia da medida tem que ser algo que tipicamente não é discutido, mas que é discutido muito associado à medida como um número, portanto, dar um número ao valor, encontrar o valor da medida
mas que temos que pensar que há muito mais de medida do que efetivamente o número. E que se eu não sei, se eu não tenho esse entendimento de medida, eu não vou conseguir entender a questão das operações, não só da divisão. Eu dei o exemplo da divisão porque é o mais fácil, o mais, o mais imediato, o que causa mais impacto, mas também na adição e na subtração, e também no âmbito do pensamento algébrico, que é outro dos temas que nós vamos discutir, que é algo que aparece explicitamente agora na BNCC, mas, por um lado, não é uma coisa nova, é apenas uma nova forma de entender algumas das coisas que nós já fazíamos, e, portanto, tem que mudar um pouco o foco das discussões que se fazem, e é algo que é essencial. Portanto, esse pensar matematicamente, obviamente, sustenta a questão do pensamento algébrico. Portanto, nós, em vez de ensinarmos os alunos a fazer, temos que promover os alunos, promover situações de modo a que os alunos aprendam a pensar. E essa é a essência das discussões que nós fazemos.